Os irmãos já sabem, quem estuda. Louvado seja Deus. Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Hoje nós vamos estar tratando sobre o homem, ok? Tudo que a gente acredita, pastor, mas tem doutrina sobre o homem? A gente chama teologicamente de antropologia, tá bom? Antropologia bíblica. E o que a gente acredita, né? A respeito da antropologia bíblica, do homem, ok? Qual o destino do homem, qual a característica do homem, qual a constituição do homem, biblicamente. Tudo que eu vou falar aqui está na Bíblia Sagrada, senão não se poderia de forma alguma ser doutrina, tá bom? Eu até olho aqui para os meus líderes aqui de culto, né? Tão lindos, maravilhosos. Toda vez que a gente doutrina a igreja tem que ter texto. Ah, pastor, se tem texto, então engole, porque é palavra. Amém? Ok? Se está na Bíblia, não tem jeito, não tem como rasgar, não tem como tirar da Bíblia, não tem como passar uma borracha. Mas se está na Bíblia, tem que ser pregado como se fosse, e como se fosse não, é verdade. E o nosso papel é viver a palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. Esse texto, vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, Senhor da glória, Papai querido, esta noite, Senhor, nos conduz, Senhor, nesse estudo, meu Deus querido, mais uma terça-feira, nós aprendendo, meu Deus, aqui na Tua casa, nos direciona através do Teu Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Dê uma salva de palma para Jesus. Vamos lá. Glória a Deus. Eu vou falar aqui o que a gente acredita e depois a gente vai por pontos. O que a gente acredita, que a gente crê, é por isso que é credo. Credo tem tudo a ver com crer, ok? A gente crê porque está na palavra, crê porque Deus colocou na palavra e a gente obedece, acredita, tá bom? Esse crer, ele não chega a ser por fé, irmão Washington, né? Não chega a ser por fé, mas ele é por fideísmo, né? Quando a gente fala de fé, e a fé, na sua totalidade, ela pode ser uma fé doentia, né? Por exemplo, os islamistas, ele tem uma fé tão grande, ao ponto de se explodir, compreende? Isso é fé deles também, a gente não pode tirar isso daí deles de fé. E fideísmo é você acreditar provando dentro da Bíblia, acreditar provando, né? De várias maneiras, né? E principalmente na Bíblia, isso é fideísmo. Então, uma fé concentrada no que a gente observa, crê, vê, tem ensinamento para isso. Então, eu não estou caminhando por sobre as águas, eu estou caminhando naquilo que está na Bíblia, naquilo que realmente está nas Escrituras. E as Escrituras a gente crê como verdade infalível, como eu já falei em alguns assembleanos aqui pela frente. Então vamos lá, o que a gente crê a respeito do homem? Quando eu digo homem, todo ser vivo, ser humano, tanto homem como mulher, como criança. O que a gente crê? Primeiro, nós professamos, acreditamos e ensinamos que o homem é uma criação de Deus. Então, irmã Cristiana, não existe teoria da evolução, não existe homem vindo de uma ameba, não existe homem vindo de geração em geração e passando por uma evolução vindo do chimpanzé, vindo do macaco. Isso não existe. A gente crê na Bíblia Sagrada. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz que formou o Senhor Deus o homem do pó e da terra. Então nós acreditamos que o homem, ele tem a sua criação por Deus, tá bom? Primeira coisa aí. A palavra homem, no relato da criação em Gênesis, tanto no capítulo 1, no capítulo 2, são dois capítulos que vão falar sobre a criação, por incrível que pareça. O primeiro capítulo, ele está relacionado na criação de um todo, tá bom? Na criação de um todo. Mas o homem, ele é a coroa da criação de Deus. Então, no capítulo 2, especificamente, vai ser tratado da criação do homem em si e nas suas características e nos seus critérios, tá bom? Então, Gênesis capítulo 1 é uma criação do todo, vai falar também sobre a criação do homem, principalmente em Gênesis capítulo 1, versículo 27, mas o capítulo de número 2 é para chamar a atenção da característica total dessa criação, tá bom? E o que a gente aprende aqui? Que
em Gênesis, o primeiro homem, ele é chamado de Adão. Se a gente fosse tratar aqui nos originais, era Adão. Adão. Mas na nossa transliteração vira Adão. O que acontece aqui? Esse nome Adão, ele aparece depois como nome próprio do homem, ok? O Adão torna-se um nome próprio, né? Homem, né? E criou Adão e criou Eva. Ele vai ser, dentro da historicidade, um nome próprio, assim como é Paulo, assim como é Graciete, tá bom? Então o homem, aí Adão, ele se torna um nome próprio aí dentro da historicidade. E nós entendemos o seguinte também, que o ser humano foi criado macho e fêmea, ok, irmãos? Não existe outro artigo para isso, macho e fêmea. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou Deus homem à sua imagem e à semelhança, o criou, macho e fêmea o criou. Aí no mundão aí, né, Gesinaldo? Estão tentando trazer outro tipo de artigo, né? Outro tipo de pronome, né? Mas Deus criou macho e fêmea, pronto e acabou. Não quero me esticar nisso aí. Vocês são sabedores disso. E se eu for me esticar nisso aqui, aí vai dar, como diz um colega meu, vai dar manga para camisa, né? Vai dar manga, aí não quero me atar nisso daí. Então é aquilo que a gente crê. É por isso que não tem jeito, eu vou ter que entrar. É por isso que nós cristãos, nós não defendemos partido que são a favor, né, ou que são contra a família. Qual é a família tradicional? Pai, mãe e filhos. Isso é uma família. Por aí afora, 2 homens podem ser uma família, 2 mulheres podem ser uma família, ok? Por aí afora, nada contra. Pessoa vive o que quer aí fora. Mas nós não somos a favor. Eu não vou dizer que nós somos contra, radical. Nós não somos a favor, porque a Bíblia não é a favor, porque a Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea, pontinho, 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 pronto, acabou. E tudo aquilo que se levanta, ou qualquer tipo de partido, qualquer tipo de ideologia, o cristão não pode estar no meio desse tipo de coisa. Hoje, um professor meu, o pastor Daniel Barros, ele é um professor de história da igreja, ele colocou algo que eu tive que me calar. Olha só, quando a gente recebe conhecimento, a gente vê que o conhecimento é um conhecimento lícito, a gente tem que se dobrar. Às vezes a gente é duro de coração, alguém está ensinando alguma coisa, alguém está dando uma direção, e a pessoa, não, vou permanecer aqui, aí quebra a cara, né? Quebra a cara. Eu sou ex-militar, então quando falava em ditadura para mim, meus olhos brilhavam. Está aqui o Diácono Luiz, que é militar. Então nossos olhos brilham, porque nós estamos dentro da força e a gente vê a organização dentro da força. Mas hoje ele colocou um artigo da ditadura, e ele diz assim: aqueles que são a favor da ditadura, infelizmente são a favor do assassinato. Aí colocou lá um artigozão. Aí eu li o artigo, aí eu preferi o quê? Me calar, porque quem não tem nada para falar é melhor que se cale, não é verdade? Ok? Porque teve coisas boas e teve coisas ruins. Teve coisas boas e teve coisas ruins. A verdade é que muita gente foi morta na ditadura. Então teve o seu lado bom e teve o seu lado ruim. Então nós, cristãos, temos que nos apartar da aparência do mal. Você está entendendo? Nós temos que nos apartar da aparência. É por isso que eu não deixei nada lá. Que é tipo assim, beleza, pode até ser interessante aqui na minha mentalidade. Pode até trazer a organização na minha mentalidade. Mas se não é 100%, né? Eu sei de uma coisa, o reino de Deus é 100%, né? É 100%. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu falei até ditadura, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado onde nós estamos tomando o nosso partido, onde nós estamos tomando a nossa ideologia.
Às vezes uma mulher diz assim: olha, nós temos que ser feministas, não sabe o problema que isso traz. Nós temos que ser a favor, nós estamos num tempo moderno, nós temos que ser a favor dessas pessoas, é só preciso ser amada. Concordo, precisa ser amada, mas precisa também conhecer a verdade, precisam de libertação, precisam respeitar, né? E entender quem é Deus, e esse Deus não aceita. E biblicamente, homossexualismo é pecado abominável, biblicamente. Aqui não tem homofobia, biblicamente. E simples assim, nós acreditamos que o homem foi criado macho e fêmea, e fora disso, nós não aceitamos e não temos de maneira nenhuma como aceitar, como se fosse uma verdade. Pastor, quer dizer que não pode estar no nosso meio? Claro que não, pode vir. A igreja é para todos. O único lugar onde a gente não tem domínio é na igreja. Vocês sabiam disso? Pela Constituição brasileira, toda igreja ela é livre de impostos. Por quê? Porque ela dentro de uma comunidade serve para a comunidade. Então tem que entrar aqui pobre, negro, independente da raça, rico, pobre, com ideologias diversas, ok? Pode entrar aqui, pode entrar, pode sentar, pode ouvir a palavra. Agora não pode querer debater. Não sei se vocês sabem disso. Se alguém se levantar no culto para debater ou para fazer baderna, segundo a Constituição, sai preso. Quem sabia disso? Quem sabia disso? Qualquer pessoa que se levanta e atrapalha um culto, ela pode sair preso, segundo a Constituição. Ok? Vocês não lembram do caso Feliciano? Caso Feliciano, que duas meninas se beijaram dentro do culto, tiveram que ir presas. Tá bom? Segundo porque a gente fica tanto na Bíblia que a gente se perde, né? O conhecimento traz liberdade, como diz o meu professor. Então, desde já, se alguém entrar aqui e fazer baderna, a gente às vezes fica até com: meu Deus, será que a gente pega? Será que a gente bota para fora? Não pode atrapalhar um culto religioso, independente qual seja a religião no Brasil. Independente qual seja, né? Pastor, vou entrar lá dentro do ritual lá do candomblé e eu vou... Vai preso. Vou entrar dentro vai preso da igreja católica. Vou entrar dentro da igreja sempre... Vai preso. Não pode atrapalhar nenhum tipo de culto, não importa para quem ele seja. Isso é Constituição, isso é lei no Brasil, ok? Então muito cuidado. Então o que acontece? Nós amamos, Deus criou homem, Deus criou macho e fêmea. Trata-se, e nós acreditamos que esse homem, ele trata-se de um ser inteligente e que foi capaz de dar nome para os animais. Então nós acreditamos que o ser humano não é nenhum débil mental. Ele compreende, ele entende. Esse homem tem livre-arbítrio. Esse homem sabe o que é bom e o que é ruim. E quando eu digo esse homem, estou falando de todos nós. Nós sabemos o que é bom, nós sabemos o que é ruim, nós sabemos o que é distinção, nós sabemos, meus irmãos, o que é, né? Como é? Quando eu não gosto de negro, como é que é? Eu sei o que é um racismo, tá entendendo? Então o ser humano é um ser inteligente. É um ser inteligente, biblicamente é um ser inteligente. Então ele sabe o que é bom e o que é mal. Eu não sabia, pastor, né? Eu não sabia que não era para falar. Eu não sabia que nós somos seres inteligentes. Aquilo que você não quer para você, você não faz com o seu próximo. Simples assim, ok? Então o que acontece aqui? Nós acreditamos que esse homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Os homens, olha o que diz aqui, Tiago capítulo 3, versículo de número 9, diz assim: os homens feitos à semelhança de Deus. Então nós acreditamos que todo ser humano, todo homem foi criado à semelhança de Deus, um pouco menor do que os anjos, coroado de honra e de glória. A Bíblia diz que o homem foi coroado de honra e de glória, ok? E dotado por Deus de livre-arbítrio, ou seja, com liberdade de escolher entre o bem e o mal. Então, volta a repetir, do livre-arbítrio aqui. Você sabe o que é bom, você sabe o que é mal. Pastor, ninguém nunca... Você sabe, lá na sua sã consciência, eu sei quando eu agi mal, eu sei quando eu tratei alguém mal, eu sei quando eu estou agindo mal. A pessoa sabe quando tem atitudes más.
Sabe. Agora ela tem que ter forças para mudar. Se aquilo ali está fazendo mal para ela, para a sociedade, está fazendo mal para a igreja, a pessoa tem que mudar, ok? Então, irmão, é muito importante eu estar dando essa doutrina, porque às vezes tem muita gente no meio da igreja que pensa assim: eu não sabia, ninguém pregou. Para fazer o bem não precisa pregar, irmã Jace. Não, isso é uma índole humana. Se você for aí fora e pegar qualquer pessoa e falar para ele: rapaz, drogar é ruim, ele vai dizer: drogar é ruim, é contra a lei. E por que tu se droga? Porque eu escolhi essa vida para mim. Você está entendendo? Independente que esteja dentro da igreja não, você sabe o que é bom e sabe o que é ruim. Isso está inerente no homem. O homem é um ser inteligente, segundo a Bíblia Sagrada, ok? Então vamos lá. Mediante a graça, essa escolha continua sendo mesmo depois da queda do homem. Olha só que interessante. Eu tenho esse livre-arbítrio mesmo depois da queda. Mesmo o camarada que está lá fora, que não é crente, ele tem o livre-arbítrio para escolher o que é bom e o que é certo. Você que está aqui dentro, você tem o livre-arbítrio, ok? E eu vou jogar uma teoria minha aqui. Teoria para mestrado, olha só que legal. O homem, ele perde o livre-arbítrio quando ele aceita Jesus. Quando eu digo livre-arbítrio, não é de escolher entre o bem e o mal, mas é o livre-arbítrio de exercer quem ele é. Você perde a identidade quando aceita Cristo. Pastor, qual a identidade que eu ganho? Servidão e obediência. A própria Bíblia vai dizer: se você não consegue obedecer, as autoridades que te são delegadas, a qual você enxerga e são de carnes e osso, então nós não temos que ser hipócrita e dizer que vamos obedecer a Deus. Isso é bíblico, o apóstolo Paulo vai tratar sobre isso. Se você não obedece à liderança, às autoridades que você vê, que você enxerga, que você ouve, quanto mais a Deus. É impossível isso. Isso é hipocrisia no meio do povo de Deus, ok? Vamos entender mais umas coisas aqui sobre o homem aqui. Vamos lá. João capítulo 7, versículo 17, diz o seguinte: se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus, se eu falo, ou se eu falo de mim mesmo. Olha o livre-arbítrio aqui. Olha o livre-arbítrio aparecendo aqui. O próprio João escrevendo, não dá para fazer exegese completa do texto, mas eu vou fazer exegese desse texto aqui porque é interessante. João 7,17 diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Se eu quero fazer a vontade de Deus, olha só, e eu conheço a doutrina, irmã Francisca, e a doutrina é a palavra. Se a doutrina é a palavra, então é muito fácil conhecer o que é do homem e o que é de Deus. Uma pergunta aqui, eu quero que você responda: é pecado pintar o cabelo? Sim ou não? Botem para fora. Sim ou não? Não. Pastor, mas por que algumas pessoas proíbem? Por tradição. Já mudou isso na Assembleia de Deus há muito tempo, Já mudou. Se eu não me engano, o pastor Givanildo ainda coloca lá, tenha moderação, alguma coisa assim, tenha cuidado com moderação. Exemplo, tem um louro, não vai pintar de verde, Tem coisa que é absurdo. Um dia desse eu estava dirigindo, quase que eu bato o carro, porque eu pensei que era o Hulk. Digo, meu Deus, verde. Digo, o mundo está acabando. Tem coisa que já foge do normal. Então o que a gente entende aqui? A gente não pode sair do normal, não pode virar anarquia, loucura, vaidade no meio da igreja. Mas em lugar nenhum você vai ver que da doutrina bíblica alguém proibindo isso. Então biblicamente isso não existe. O que ele está dizendo aqui?
Se é de mim mesmo, eu vou falar coisas que não estão na Bíblia, mas se eu estou falando da Bíblia, a doutrina precisa ser obedecida, simples assim. João 7,17 vai dizer isso, ok, irmão? Então tudo que é pedido e está na Bíblia, eu preciso me esforçar. Olha que eu estou sendo bonzinho hoje. Eu preciso me esforçar como discípulo de Cristo para viver na íntegra. Amém, irmãos? Vamos lá. Mais de que uma vez, o povo israelita teve liberdade de escolher quando foi chamado por Deus. Então a gente vai ver esse livre-arbítrio depois da queda. É um exemplo muito grande o povo de Israel. Deus diversas vezes vai dizer, é aqui que é para andar. Aí o povo de Israel se desviava para Baal, se desviava para asteroide. Isso fica bem claro aí, a questão do livre-arbítrio. Entendeu, irmão? Fica muito claro. Infelizmente, o povo no Brasil diz que ama a Deus e que adora a Deus. Só que ele não faz isso. Não faz isso. E eu não tenho como provar. Pastor, tem como provar? Vou provar. Só para fazer o mal. Vocês sabiam que nós somos o povo que é o povo que cristianismo, vamos aqui colocar cristianismo, Gesinaldo. 89% do povo brasileiro é cristão. O que é cristão, Diácono Miraci? Cristão é aquele que serve a Cristo. Católico serve a Cristo, a carismática serve a Cristo, todas as igrejas históricas servem a Cristo, as igrejas pentecostais servem a Cristo, as igrejas neopentecostais servem a Cristo. Então nós temos 89% do povo que diz obedecer a Cristo. Agora me diga uma coisa, 89% de um país sendo cristão é muita gente? Sim ou não? Mais da metade do país. Por que tem droga? Por que tem roubo? Por que tem prostituição? Se 89% dos cristãos são cristãos nesse país, era para ser o país mais honesto, era para ser o país que tem menos criminalidade, era para ser o país que tem menos prostituição, era para ser um país perfeito por causa do credo do povo. Pastor, por que esse credo, por que é um país que tem 89% de pessoas que dizem que servem a Cristo, e por que na íntegra não acontece? Porque uma coisa é você falar de boca, outra coisa é você viver. Uma coisa é você dizer que é, outra coisa é você exercer aquilo que você diz que é. Está entendendo? É uma luta. Eu sou cristão. Não era nem para ter debate sobre aborto no Brasil. 89% do povo no Brasil é cristão. Não era nem para ter debate. A maioria dos deputados, a maioria dos vereadores, a maioria do pessoal esse tema aí vai passando, vamos respeitar o credo do nosso país. Isso acontece? De forma alguma, de maneira nenhuma. Segundo o meu professor, quando até mesmo o protestantismo chegou no Brasil, ele chegou já de forma errada. O protestantismo no Brasil, que são as igrejas históricas, pentecostais, somos nós, pronto. Ele já chegou errado, porque chegou, tipo assim, como se fosse uma outra, como se fosse um segundo modelo, diferente do cristianismo que aconteceu na Europa. Você sabe como é que o cristianismo aconteceu na Europa? As pessoas mudavam de dentro para fora. Está entendendo? Sabe o que é mudar de dentro para fora? Eu amo, eu perdoo, são características do Evangelho. O que tem acontecido com as igrejas? As pessoas têm mudado de fora para fora. Botou uma gravata, botou uma roupa, botou um sapato, ela acha que é suficiente, aí não quer mudar caráter, não quer mudar atitude, e acaba sendo um pacote dentro da igreja.
bem bonito, mas por dentro só tem trevas. Por dentro ainda não aprendeu a viver o Evangelho. Então isso é o homem dotado de livre-arbítrio, o homem dotado de conhecedor do bem e do mal. E não é a igreja dos dias de hoje, isso é bíblico. Pastor tinha que mudar, eu nem digo que tinha que mudar, porque é bíblico. Nós estamos igual o povo de Israel, diaconisa Viviane. Imagina, diaconisa, nós estamos igual o povo de Israel. Israel está dizendo: vem cá, eu quero te dar do bom, eu quero te dar do mel. Aí a gente se aproveita do mel, a gente se aproveita da bênção, a gente se aproveita da salvação. Aí depois a gente se cansa no meio do caminho e já começa igual o povo de Israel, com rebeldia, deixando Deus de lado, deixando o princípio de lado, deixando a obediência de lado, deixando aquilo que é bom de lado. E a gente acaba sendo um povo que diz que é, mas não é mais. Não é mais. Porque as atitudes já mudaram, o procedimento já mudou e ficou só uma capa religiosa. Ficou só uma capa religiosa, irmã Cristiane. Não tem mais temor. Isso é ser conhecedor do bem e do mal, e nós somos disso. Nós somos assim. Quem sabe você pode ir para casa e dizer: pastor, ninguém me falou isso. A sua consciência fala com você todo dia. A verdade é, você precisa ter uma atitude para essa mudança. A sua consciência fala com você todo dia. Eu tenho certeza que você não é diferente de mim. Por mais que eu tenha... Olha, irmão, eu vou lhe dizer uma coisa. A minha rotina é a igreja, e é o meu lar, e a igreja, e é o meu lar, e a igreja, e é o meu lar. Eu não tenho outra rotina. Quando eu estou por aí afora, eu abro meu WhatsApp e tem um texto, tem alguém, tem um debate que eu vou entrar, tem uma situação. Então eu passo o dia todo pensando em Deus. Mas quantas e quantas vezes eu fui dormir e disse assim: Senhor, será que eu fiz o bem? Será que eu agi correto? Será que eu tratei correto? Porque a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Então nós sabemos o que é bom e o que é mal. E às vezes o que é bom não é aquilo que eu estou pensando, não é da forma que eu estou agindo. Você sabia que muitas e muitas das vezes Deus tem dado na nossa mão pessoas para serem tratadas, e o tratamento vem através de um sacudir, o tratamento vem através de uma conversa, o tratamento vem através de umas verdades bíblicas que as pessoas têm que ouvir, e às vezes eu não faço, e um dia Deus vai me cobrar por isso. E aquela pessoa pode ir para o quinto dos infernos, né? Pode ir para o inferno, e um dia dizer: eu vim para cá porque o meu líder espiritual não foi homem para tratar comigo. Até nisso nós temos que ser sábios. Até nisso nós temos que observar a questão do bem e do mal. Todo dia você tem a oportunidade de fazer o bem. Só estou falando comigo, com nós todos aqui. Todo dia nós temos a oportunidade de fazer o bem. Por que nós não fazemos? Por que não tomamos uma atitude? O homem, ele foi feito para isso. Ele foi feito para ter inteligência. O homem, irmão Reginaldo, ele foi formatado, não pense diferente. O homem foi formatado para a glória de Deus. E a partir do momento que ele tem o conhecimento dessa glória, a partir do momento que ele tem o conhecimento da sua missão, nós temos que ter o mesmo entendimento do apóstolo Paulo, irmão Roberto. Sabe o que o apóstolo Paulo vai dizer? Maldito. Você não tem ideia dessa palavra, irmão. Essa palavra maldito, nos originais, ela tem 9 adjetivos de baixo escalão. Maldito, miserável, desgraçado, pobre. Você pode pensar nas piores coisas possíveis. O apóstolo Paulo, quando ele diz maldito, ele diz assim: maldito homem que sou, que se não pregar o evangelho. Maldito homem que sou, se não viver essa palavra. Maldito homem que sou, se eu cair em contradição naquilo que eu estou vivendo. Isso é o ser humano, pessoal. Isso é o ser humano. Como é que o ser humano é constituído? O ser humano é constituído de 3 substâncias. Anote, isso aqui é importante para a sua mentalidade.
Primeiro, o ser humano é constituído de uma matéria física e duas matérias, e duas substâncias imateriais. A matéria física, já está dizendo o nome, matéria, e duas imateriais. Então o homem é constituído de corpo, alma e espírito. Exemplo dessa constituição nós temos no próprio Jesus. Jesus, ele vai falar sobre a constituição do corpo. Essa doutrina, né, isso aqui é uma doutrina porque está na Bíblia Sagrada, ela é conhecida como tricotomia. Quem já ouviu falar aqui em tricotomia aqui? Eu acho que eu já dei aula aqui na igreja, me lembro de eu ter dado já. Alguém da igreja aqui já ouviu falar em tricotomia? Isso é triste, né, irmão? Porque isso aqui é para ser pregado em púlpitos de igreja. Isso aqui eu não estou falando de caule, nem de folha, nem de fruto não, irmão Janine. Eu estou falando de raízes. E se a gente não conhecer essas raízes, a gente pode ser enganado, a gente pode estar levando uma vida leviana e nem saber. Se a gente não conhece raízes, como é que a gente vai conhecer de frutos? Como é que a gente vai conhecer de folhas, de tempos? Não é verdade? Mas que Deus possa usar mais pessoas para trazer esse entendimento. Vamos lá, tricotomia. Cristo é apresentado nas Escrituras. Pastor, você não falou o que é tricotomia? Tricotomia é a doutrina que diz que o homem é constituído de corpo, alma e espíritos. Distinção de cada um deles. Vamos lá. O que Jesus, né? E quais são as características apresentadas distintas e essenciais? Nós encontramos aqui, eu vou dizer todos os textos, tem bem pouco, vou falar todos aqui, que falam sobre a tricotomia, que o homem é constituído de corpo, alma e espírito. Esses textos que eu vou dar, ele é universal, ele é debatido em todas as cadeias teológicas sobre ele. Vamos lá, primeiro texto, 1 Tessalonicenses 5:23. Então todo tricotomista que vai defender essa doutrina, ele vai utilizar esse texto. Volto a repetir, porque não tem muitos. O que ele vai dizer aqui? Todo o vosso espírito, alma e corpo. Ele não vai na ordem, né? Mas ele vai aqui, ó. Todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado e irrepreensível. Esse é o texto aqui que vai dizer que o homem é constituído de corpo, alma e espírito. O segundo texto, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Olha o que diz aqui. E mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. Essas juntas e medulas aqui, na tradução, está falando de um corpo físico. Então nós encontramos aqui novamente corpo, alma e espírito como substâncias distintas. Nós encontramos também, eu não vou poder falar, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 ao 16, 1 Coríntios capítulo 2, do 14 ao 16, e 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 1 a 4. O apóstolo Paulo, ele vai estar falando sobre o homem natural. Esse termo aqui, de homem natural, presta bem atenção, porque dá a entender que é o homem físico. Não é. O homem natural, que o apóstolo Paulo está falando aqui, nos originais, ok? Nos originais, ele está falando aqui do homem que tem alma. E essa alma é uma alma diferenciada. Essa alma é uma alma diferente de todos os outros seres. Então, por si só, ele está fazendo distinção, irmão, dos animais para o homem. O que ele está dizendo assim? O homem natural, o homem que é natural, criado por Deus, distinto de todo tipo de criação criado por Deus, é um homem que tem uma alma. E essa alma que nos faz diferente, essa alma que nos faz pessoas pensantes, essa alma que nos faz pessoas diferentes, ok? Então todo homem natural, ele tem uma alma. Aí o apóstolo Paulo também vai falar do homem carnal.
ok? Essa palavra carnal aqui, por incrível que pareça, tem muito crente pentecostal que entende essa palavra carnal como alguém que peca. Você é um carnal, só pensa no mundo, só pensa em... Não, esse carnal aqui, ele está se referindo à carne, está se referindo ao corpo. Em último momento, o apóstolo Paulo vai estar falando do homem espiritual. Então aqui, nós temos o homem natural, que é constituído de alma, nós temos o homem carnal, que é constituído de coração, que é constituído de pulmão, que é constituído de braço, que é constituído de perna, e nós temos o homem espiritual, irmão, que é aquele que adora a Deus, aquele que busca a Deus. O espírito, juntamente com a alma, isso aqui vai ser um negócio difícil de ser entendido, mas eu vou tentar passar. Por incrível que pareça, enquanto você estiver, esse corpo é um corpo volúvel, esse corpo é uma cobertura, tá bom? Então, dentro desse corpo, o templo do Espírito Santo tá a alma e tá o espírito, ok? E a alma e o espírito, elas estão juntas, elas não se dividem. Ela só vai ter essa divisão no dia em que teu corpo morrer. O teu corpo vai voltar para o pó, o espírito volta para Deus e a alma vai ser julgada. Então não existe 3 entidades dentro de você, não existe 2 entidades dentro de você. Pô, pastor, eu tenho a alma e eu tenho o espírito dentro de mim. Não, você tem a alma e o espírito que trabalham juntamente, elas são inseparáveis. São inseparáveis. A alma para te trazer o centro das emoções, da inteligência, e o espírito para te guiar e te trazer e te religar ao Criador. Parece brincadeira, mas o espírito que está dentro de nós, é por isso que não pode, quando a Bíblia fala de espírito como constituição humana, ele não está falando do Espírito Santo de Deus, ele está falando do sopro, do ruax e sopro. Nos originais é interessante, Diácono Robson, que ele fala sobre hálito. É isso mesmo. Nos originais é o hálito de Deus, que Deus soprou dentro do homem, é o hálito. Isso é que está dentro do homem. Então todo homem tem o espírito. E é esse espírito, independente do cara que está lá fora, que não é crente, independente do que está aqui dentro, é esse espírito que busca a Deus, esse espírito que clama por Deus. Eu já contei essa história aqui, mas vou contar de novo, só para me basear nessa teoria aqui. Existia um certo rei ateu, muito ateu além do normal, que ele trancou o seu filho no palácio, e ele deu ordem para todos os seus serviçais, ele deu ordem para todos os seus empregados. Até os 18 anos essa criança foi criada dentro de um palácio, e a ordem era: se alguém aqui pelo menos comentar ou falar no nome de Deus, vai ser executado. Vai ser executado. Se eu souber, morre. Dentro desse palácio aqui não se pode falar em Deus. E por 18 anos essa criança foi criada dentro desse palácio, o rei ateu, e ele estava tentando provar o seguinte: eu vou fazer do meu filho alguém que não tenha influência com outras pessoas, influência com a religião, e eu vou provar que eu consigo criar esse menino sem a existência de Deus, sem ele saber que existe um Deus. Com 18 anos de idade, o menino nunca ouviu falar no nome de Deus. Aí ele disse assim: agora chegou o dia. Ele prometeu para o menino que com 18 anos eles iriam cavalgar no seu palácio. 18 anos, cada um pegou o seu cavalo, e a criancinha cavalgando aquele negócio todo, 18 anos de idade. Chegou um momento que ele olhou para o pai dele e disse assim: pai, 18 anos eu estava dentro daquele palácio. Meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Olha essas aves, pai. Olha essa montanha, pai. Olha tudo isso. Só um Deus, pai, para criar todas essas coisas. Ele nunca tinha ouvido falar no nome de Deus, mas por causa do Espírito que clama a Deus, que busca a Deus. Você já ouviu falar de um ateu? Isso aqui, 99 dos ateus acontecem isso. Ateu, quando está na beira da morte, ou quando está na beira do perigo, a primeira coisa que ele vai clamar, quem é? Imagina quem é? O nome de Deus. Por incrível que pareça, toda a vida dentro de nós temos certeza de uma coisa: esse aqui é o lugar certo.
Esse aqui é o lugar onde eu busco a Deus, esse aqui é o lugar onde eu busco a minha salvação. Não é por você, mas é por aquilo que está dentro de você. É o famoso religare, né? É o famoso religare. Existe um autor muito famoso mesmo, é um psicólogo. Até mesmo Nietzsche trata sobre isso. Vamos usar Nietzsche aqui. Nietzsche vai tratar sobre isso, e ele vai tratar sobre a religião, e ele vai dizer o seguinte, que a palavra religião significa religare. Então todo tipo de religião vai ligar o homem a Deus. Por incrível que pareça, o candomblé vai ligar o homem a uma entidade, e essa entidade ele vai crer como se fosse Deus. O islamismo vai ligar o homem a uma entidade. Quando estou entendendo, diga amém. Então todo tipo de religião que existe no mundo vai ligar o homem a uma entidade, e essa entidade vai melhorar ou vai piorar a vida desse homem. A questão não é a religião que eu estou servindo, a questão é se é verdadeira ou não. E nós acreditamos em Jesus como Filho de Deus, como Criador. Nós acreditamos em Jesus não como uma religião. Nós não acreditamos no cristianismo como uma força, como uma religião, como uma igreja pentecostal. Nós não acreditamos na placa Assembleia de Deus como a última Coca-Cola do deserto. Nós acreditamos que um Deus mandou o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E essa instituição, agora corta para cá, essa instituição pressa há mais de 107 anos pregar a palavra, e pregar a Bíblia, e pregar a verdade. Isso faz dessa instituição uma instituição diferenciada. Tomo as palavras de Paulo Júnior. Quem conhece o pastor Paulo Júnior, né? Voz de trovão. Ele vai dizer assim: você só é enganado se você quiser. Você quer afago? Você quer alguém que coloque para cima? Você quer alguém que diga: olha, você vai ter um carro, você vai ter isso, você vai ter aquilo? Isso é afago. Nós temos que pregar a palavra de Deus, irmão. O que está em jogo é a minha salvação. Deus pode te dar um carro hoje, amanhã você bater as botas, o carro vai ficar. E para onde vai a tua alma? A palavra de Deus de louco. Se hoje alguém pedir a tua alma, o que adiantaria tu ganhar o mundo todo e perdê-la? Acho que está em jogo a nossa salvação. E a nossa salvação está ligada à nossa atitude, está ligada ao nosso sentimento, está ligado ao nosso coração. É por isso que eu estou pregando o que é o homem. O homem, ele é dotado de corpo, alma e espírito. Como está a tua alma? Como está o teu espírito? Será que o teu espírito, né? Nós estamos numa campanha de volta ao primeiro amor. Será que o espírito está relutando dentro de você? Porque o espírito quer que você esteja aqui. O espírito quer que você o adore ao Senhor. O espírito está aqui desde o começo desse culto, e você pode estar calado, e a glória não é dada para o homem, a glória é dada para Deus. Quando nós estamos no culto, independente do culto que seja, há uma oportunidade de você buscar a Deus, adorar a Deus, engrandecer o nome dEle, independente do teu problema, independente da tua situação. Pastor, e a minha alma como está? Como está a tua alma? Infelizmente, com o passar do tempo, as coisas têm tomado um rumo diferente. Antigamente, no culto de Santa Ceia, falei isso na quinta-feira, crente tinha prazer de vir aqui na frente e dizer assim: eu quero pedir perdão de fulano, eu quero pedir perdão de fulano, porque aqui quem tem que vencer é Jesus, não o diabo, e eu quero que o diabo caia por terra. Eu quero aqui pedir perdão da minha esposa, eu quero pedir perdão do meu esposo, eu quero pedir perdão do meu filho, porque eu agi incorretamente com ele, e eu quero estar ceando aqui, eu quero estar tomando aqui do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. A minha alma está lavada do peso que eu estou carregando livre. Agora a pessoa carrega, isso já virou uma hipocrisia. A pessoa está igual Sansão, irmão Jace, igual Sansão. Ah, eu sei, irmão, eu estou com ódio dela, mas está tudo bem, nada aconteceu comigo. Um dia pode acontecer.
Um dia, uma porta sendo aberta, o diabo pode entrar e destruir o teu lar, destruir tua família, destruir teus filhos. Uma legalidade, isso é Bíblia, irmão, isso é tão Bíblia, que infelizmente o povo morre por falta de conhecimento, porque não tem lido a Bíblia. Pastor, eu tenho estado do jeito que eu estou vivendo, mas tudo está bem. Uma vivência e um bem aparente. Uma hora, o fio de prata vai ser cortado. Que fio de prata é esse, pastor? Você está doido? O fio de prata é a nossa vida, meu irmão. Uma hora ele é cortado. É por isso que eu digo que o céu é uma surpresa. O céu é uma surpresa. Tempo desse eu fiz um velório aqui, e os camaradas diziam assim: o cara era assim, o cara era desse jeito. Digo, meu Deus, estão falando mal do morto na minha frente, meu irmão. E eu querendo aqui fazer o culto fundo e o pau comendo em cima do morto. Digo, meu Deus, cheguei perto do morto. Digo, meu Deus. Às vezes até a gente quer julgar o morto. Rapaz, será que tu está no quinto dos infernos, rapaz? Sabe o que? Sabe, a gente quer julgar. Aí teve um dia desse que eu recebi um telefonema aí do morto, né? Todo mundo estava dizendo que o morto tinha ido para o inferno. Aí a mulher do morto liga assim e diz assim: pastor, o senhor não sabe. Uma semana, 15 dias depois, o senhor não sabe. Ele aceitou Jesus. Eu digo, tá vendo? Agora vocês estão tudo em pecado, estão falando mal do morto. O pobre do morto lá não podia nem se defender. Aí corta para cá, irmã Janaína. Corta para cá, irmã Graciete. Aí o pastor Marcelo morre. Meu Deus, mas é um pregador, um santo homem de Deus. Mas foi um dia que, quem sabe, foi um dia que eu saí de casa com ódio da Deus. Tipo, sua desgraçada! Com ódio. Aí eu atravesso a rua, o carro vem. E aí? O que adiantou, irmão? 20 anos sendo santo e 1 ano sendo um cara impuro. Às vezes a gente não pensa nisso. O ser humano, ele não pensa nesse tipo de coisa. Eu fico pensando assim, digo, opa, isso é para passar uma eternidade no caldeirão? Eu vou pedir perdão, ele não merece não. Ele não, eu tenho convicção, não merece, pela facada que deu na costa, pela traição, pela safadeza que fez comigo, não merece nem a minha paz do Senhor. Mas eu vou fazer por onde. Pastor, isso é bíblico. Sabe o que o apóstolo Paulo vai dizer, Diácono Robson? Que nós temos que amar as pessoas nos entranháveis de dentro de nós. Sabe o que é entranhável? Aonde não tem mais amor aqui, nós temos que buscar. Eu vou arrancar um amor lá de dentro e vou jogar para fora. Mas eu não vou perder a minha salvação. Eu não vou perder a minha salvação por causa desse problema. É tudo que o diabo quer. Então nós temos que fazer de tudo para amar. Aonde não existe mais amor, você vai ter que criar dentro de você garras de amor por aquela pessoa. Pastor, é difícil amar? Não é. Eu vou lhe provar que não é difícil amar. Como ser humano, eu posso amar? Posso. É só você olhar para aquela pessoa que te fez mal. Aí você olha para ela, está aqui a fotografia dela e diz assim: isso aqui é me enganar, né, Satanás? Para trás dele, para trás dela. Sai dele, essa pessoa aqui é ótima, mas tu que está agindo na vida dela, tu que está agindo na vida dele é que não presta, porque só quem quer matar, roubar e destruir a tua vida e trazer divisão é o diabo. É só nós agirmos com essa mentalidade. É só nós sermos mais cristão e menos carnal, como dizem. É fácil raciocinar. A minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e contra potestades. A pessoa que está do teu lado não é o teu inimigo, é o teu irmão. É tua irmã. O teu vizinho que te incomoda colocando lá pinduca, colocando lá, deixa eu ver aqui,
Quem é que é um sertanejo? Aí meu vizinho me maltrata às vezes. Ainda bem que ele parou. Meu vizinho me maltratava, Miraci. Ele colocava Legião Urbana. Eu estava com 7 anos de convertido. Aí o cara colocava Legião Urbana. O cara colocava Legião Urbana. Aí quando eu vejo, eu estava lá. Digo, sangue! Um sangue! Tinha hora que eu digo, mulher, eu vou para a igreja, eu vou para a cela, eu vou para tudo que é lugar, eu já não estou suportando. É muita luta. Porque é aquilo que eu mais ouvia. O diabo é tão sujo que até decorado a gente sabe. É por isso que o diabo sabe onde ele ataca a gente. O diabo sabe onde é que está a nossa falha. Mas eu quero dizer uma coisa, olhando nos teus olhos aqui: maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. O diabo não tem mais perdão. Mas se você dobrar o seu joelho e dizer, Senhor, eu falhei, mas eu estou disposto a recomeçar tudo de novo. Você recomeça quantas vezes for necessário. É por isso que nós temos que tomar um rumo. Deus nos constituiu para isso. Um corpo, alma, espírito, uma alma de sentimentos. Agora você precisa controlar os teus sentimentos. Amar mais. Fazer igual o pastor Marco Feliciano. Se for para ter ódio e se for para ter raiva, tenha ódio e raiva do diabo, porque ele é o verdadeiro inimigo da tua vida. Dê uma salva de palmas para Jesus. Pronto, acabou. Aleluia. Pastor, como é que é o homem interior, né? A Bíblia diz que o homem interior, ele é constituído de alma e também espírito. Eu já falei sobre isso aqui. A alma é o centro das emoções e o espírito é que nos faz fazer o religare, tá bom? Essa alma e esse espírito, eles estão interligados, são indivisíveis. E muitas vezes na Bíblia, a Bíblia vai falar assim, de alma e espírito e alma, como se fosse as duas coisas, as mesmas coisas. Por isso que a gente tem que ter uma boa interpretação, uma boa leitura, porque tem que ter um bom entendimento toda vez. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 16. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Deu para sentir aí? Que dentro de nós e dentro de qualquer pessoa tem um espírito. Eu preciso repetir aqui. Existe um espírito dentro de nós. Aí nós temos uma ajuda externa, que é o espírito que está dentro de nós, que é de Deus. E nós temos uma ajuda externa. Aí já é do Espírito Santo, que é um Deus. Porque nessa luta contra a carne é complicado. Uma vez alguém me falou, Diácono Amarelo, como é que é a luta do homem mau e do homem bom? Porque dentro de nós tem alguém muito bom, irmão, e que pode ajudar muita gente, mas também tem um cara muito mau, que pode trazer problema para muita gente, tristeza para muita gente. Como é que a gente controla, irmã Jace, o nosso lado mau e o nosso lado bom? Como é que a gente controla? Um dos maiores escritores, Max Lucado, ele vai dizer o seguinte: como é que a gente controla? Tanto o nosso homem bom como o nosso homem mau, ele se alimenta das nossas emoções e atitudes. Pega essa daí, que essa daqui foi muita leitura. Aguenta aí. De que o homem bom se alimenta? Vocês sabem qual é a vitamina do crente? Qual é a vitamina do crente, Diácono Edissandro? Palavra? Oração, palavra, jejum, leitura. Sabe o que eu descobri? Que nesse passar dos anos, somente oração, somente palavra e somente jejum não faz efeito. Não faz. Estou lhe falando, vou até escrever uma tese sobre isso.
somente oração, somente palavra e somente jejum não faz efeito. Isso só vai te fazer alguém superficial. Isso só vai te fazer alguém que acha que conhece alguma coisa. Isso só vai te fazer, me perdoe, ser uma pessoa vaidosa e se achar melhor do que a outra. Eu oro demais, eu entendo do grego, do aramaico, já li a Bíblia para mais de 400 vezes, já li mais de 300 livros, aleluia, e hoje mesmo nem tomar café eu tomei, né? Não almocei porque eu estou pagando um preço muito alto por você, irmã. Hipócrita, quem pagou um preço alto foi o meu Jesus lá na cruz, ele pagou. Tudo que você fizer é insignificante com aquilo que Cristo fez. Esse tipo de coisa trouxe pessoas vaidosas para dentro da igreja. Santidade, como diz o pastor Ivanildo, miserável. Uma santidade que faz o mal para ela e para quem está do lado dela. Sabia disso? Não me dê a paz do Senhor, eu estou muito santo, vou te dar paz, pecador. Complicado esse tipo. Então, oração, palavra e jejum sem atitude não leva a ninguém. Olha o que a palavra de Deus vai dizer: que o Senhor Jesus, mesmo sendo filho de Deus, não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida a todos. Jesus é o nosso exemplo. Aleluia! Então não adianta ter muita oração, ter muita palavra, ter muito jejum, se eu não estou disposto a carregar as marcas de Cristo, se eu não estou disposto a obedecer, se eu não estou disposto a sacrificar, se eu não estou disposto a colocar essa palavra em prática. Cadê tua Bíblia, Robson? Você sabe o que é melhor do que andar com Bíblia, Robson? Ser a Bíblia. Estou falando isso daí porque eu esqueci a Bíblia dele lá numa igreja. Ele foi me dar uma carona, acabei perdendo a Bíblia do pobre ainda. Escute! Nós fomos criados para isso, constituídos para isso. Essa palavra vai passar. Um dia ela vai passar. Escuta o que eu estou lhe dizendo. E que você não viva isso que eu vou falar. Mas no dia que Jesus voltar, essa palavra vai sumir. Pastor, e aqueles que ficarem serão Bíblias. Não fique não, no nome de Jesus, não fique não. Faça de tudo. Se tem algum problema, ligue hoje. Se tem algum problema, mande um torpedo hoje. Se está com um problema em casa, chegue hoje beijando o marido. Chegue hoje afagando o filho. Chegue hoje dobrando o joelho, pedindo perdão para todos os pecados. Que eu vou fazer a mesma coisa. Estou lhe falando. Vou fazer a mesma coisa hoje. Rapaz, quem eu fiz mal, se eu não fiz, eu fiz mal. Senhor, me perdoa. Porque não é por causa disso que eu vou perder minha salvação. Que adianta eu pregar para o mundo todo? Que adianta? Que adianta? E eu não conseguir alcançar o meu objetivo maior. Que é o meu objetivo maior. Sabe o que eu aprendi nesses anos todos, nesses 20 anos? Que eu tinha um objetivo, ser auxiliar da igreja. Aí hoje, eu sou pastor. E quando eu cheguei a ser pastor, já conhece a Viviane, né? A minha ficha caiu. Não é isso que eu quero. Sabe o que eu quero hoje? Eu quero ir para o céu. Porque quando eu cheguei aqui em cima, aí deu vontade de dizer, não tem como voltar não. Não tem como voltar. Quanto mais você sobe, diácono Amarido, fica irreversível você voltar. Porque existem pessoas que te olham e dizem assim, graças a Deus que ele foi levantado, graças a Deus que ele é o líder, graças a Deus que ele foi levantado diácono, graças a Deus que ele é o dirigente de culto. Aí a gente pensa em dizer assim, chutar o pau da barra e dizer assim, não, é burro. Aí você olha assim e vê que existem pessoas que contam
com o teu chamado e entende que o teu chamado é de Deus, então você não pode retroceder. Olha a responsabilidade. Você já pensou se Jesus estivesse na cruz e dissesse: não, para tudo, chega de dor, deixa eu descer, desistir de vocês. Jesus não desistiu de nenhum de nós. Não desista de você. Eu não quero que você nem desista dos outros. Eu quero trazer uma palavra aqui. Não desista de você mesmo. Não desista de melhorar. Não desista de se transformar. Não desista de ser bênção para alguém. Não desista de você. Não desista do teu chamado. Não desista do céu. Pode estar acontecendo o que for. Pode estar acontecendo a anomalia que for. Pode estar acontecendo o problema que for. Deus, Ele te criou, Ele te deu uma alma, Ele te deu um corpo, Ele te deu um espírito. Você foi formatado para ser um vencedor. O teu corpo vai ser transformado num corpo incorruptível. O teu espírito vai voltar para Deus, mas a tua alma vai viver por toda a eternidade. Então eu te digo hoje: lança fora todo o problema, porque Deus te criou para a eternidade. Eu não sei se é heresia, mas eu já terminei. Mas eu não sei se é heresia. Mas diga para a pessoa que está do seu lado: diga, você é imortal. Não brinca com isso não. Não brinca não. Você é imortal. Fecha os olhos aqui e eles vão se abrir na eternidade. E só existe 2 destinos para o homem, e eu quero encerrar. E eu não vou nem ler, eu vou olhar nos teus olhos. Depois da morte, segue-se o juízo, e cabe o homem ir ou para o céu ou para o inferno. Aí eu deixo uma pergunta aqui, você vai meditar lá na sua casa: o que tem te impedido de alcançar o céu? O que tem te impedido de alcançar a eternidade? É teu filho? É tua filha? É teu esposo? É o irmão que está do teu lado? Eis que eu te digo: a salvação individual. Você pode procurar na vida dele todos os defeitos do mundo, isso não vai mudar nada. Pelo contrário, isso vai trazer mais problemas para você. Olhe para dentro de você hoje, porque eu também vou estar olhando para dentro de mim. E se eu olhar para dentro de mim, eu vou encontrar umas coisas ruins, viu? Todo mundo encontra. Mas existe um Deus que já te perdoou 2000 anos atrás e continua te perdoando. Existe um Deus que aposta em você, aposta na tua vida. Existe um Deus que nunca desistiu de você. O homem das mãos furadas está aqui. E eis que eu te digo hoje: dê uma chance para você mesmo. Dê uma chance para você encontrar a felicidade e o céu. Se coloque de pé essa noite no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Sabe, querido,